Eu entrei numa reunião hoje de manhã, inclusive assistiram a live ontem, tá? Com galera de banco de investimento, esses caras aí, tentando entender, né? Vira o gringo falando, vira uma perspectiva interna. E o comentário geral, que eu concordo, é: o Xi tá de saco cheio do Lula. O Xi Jinping não confia no Lula e, na verdade, o Lula já é entendido não como um bêbado necessariamente, ainda que os líderes internacionais saibam que ele é um bêbado, mas como um vagabundo, um cara pouco confiável. Então, o Lula não tem crédito na praça nem com a turma dos BRICS, o que faz com que a nossa situação seja ainda pior do que a gente imagina. E do outro lado, tá? Um cara, que é o Eduardo Bolsonaro, que em nome do projeto particular dele, do pai dele, topa que todo mundo pague a conta, tá? Enquanto ele luta de Bahia. Olha que delícia. Ele tá lá na Disney, tá lá viajando, falando que tá em exílio, né? E é sempre isso. Seja esquerda, seja direita, pegar um exílio nunca é um sacrifício. Eu nunca vi um exílio no formato de sacrifício. Antigamente a ideia de exílio, de degredo, assim, era um sofrimento horrível, né? A ideia de que você, por exemplo, você foi afastado da sua polis, tá? Você virou um ostracizado, tinha uma pena de ostracismo, né? Uma pessoa que era enviada para o ostracismo, ela era enviada para fora da polis, para um local em que nem cidadão ela era. Então a ideia de você se afastar da sua nação era uma ideia horrível, né? Um exilado, sei lá, você não é um cara que cometeu um crime em Portugal, aí você foi mandado pro Brasil pra ser um nada, ou um crime na Inglaterra, você foi mandado na Austrália pra ser um nada. Isso era horrível. Hoje, eu sou um exilado, estou nos Estados Unidos com todas as contas pagas, tá? Indo pra um rodeio, assistindo um jogo de futebol americano, indo pra Disney. Vai tomar no seu cu, seu maconheiro do caralho. Ah, merda. Aí vem fingir que é um herói, estou lutando por qualquer... Tá lutando por porra nenhuma. Tá enfiando taxa no nosso rabo, enquanto fica vivendo nos Estados Unidos. Que delícia. Mesma coisa, a Janja, né, falando agora dos jornalistas, né, a Janja lá dando bronca nos jornalistas, toda, porque eles estão tranquilos. Porque o Lula, no fim do dia, o que ele pode fazer, que é o que já disseram, né, como a gente previu ontem, e já disseram que ele tentou fazer, e aparentemente não obteve sucesso ainda, ele pode ligar pra China e falar: tá tudo em liquidação. Só vem e compra as coisas aqui, me ajuda aí pra me relever. Senão vai entrar alguém que é mais próximo do Trump. Só que o Xi tá meio que assim. Porque o Lula, pela própria tradição do PT, por mais que o Lula esteja alinhado aos BRICS, o Lula e o petismo buscam a validação da esquerda europeia, da própria esquerda norte-americana. Ele quer validação desse mundo. Por isso que você vai ver um esforço muito grande do Lula em grudar, por exemplo, no primeiro-ministro da Espanha, com os alemães, com o Macron, que é aquela coisa exagerada. Parece até que o Macron, né, dá uma lenhada lá na esposa do homem. A gente olha, né, e acha já estranho, mas o próprio Xi acha estranho. Então, o Lula não tem nem muita credibilidade pra resolver isso. Mas a situação nossa é tão desesperadora, e a situação ela é tão ridícula, e ela precisa ser tratada como uma situação ridícula, que o Lula em si não tem pra quem pedir ajuda. E se pedir ajuda pra China, a China tá numa posição muito sólida, porque meio que o Brasil não pode falar não pra China. Veja, os Estados Unidos é um importante destino de exportações brasileiras. O Brasil vende aí coisa de 40 bi pros Estados Unidos. A China aí deve ser coisa de 60 bi, 68, acho que é por aí. Só ver aí, os dados são de 23, mas atualizando aí, né, a gente teve uma super safra em 23 e tal. Mas eu acho que deve ser coisa de 58 a 60 bi, 44 bi. Então o Brasil... 44 nem é muito, hein? Ah, não, pera, 57 bi. Ah, não, tá, em um ano. Beleza, 57 bi. É, quase 60. Então, é que você não põe na tela, Riso. Fica parecendo que eu sou um idiota, que eu tô olhando pra tela. Quando você joga na tela, parece que, sabe, que o público tá acompanhando a construção do raciocínio. É importante você jogar na tela também. O Brasil depende da China. E a partir do momento que os Estados Unidos tarifam o Brasil depende mais ainda da China. O Brasil passa a depender mais ainda da China. E com consequências enormes. Ontem nós tiramos sarro da carta do Eduardo Bolsonaro. Em um momento da carta ele diz o seguinte, que um dos objetivos é que o Trump tinha em mente, que é tudo mentira, o Trump não tinha, ele não desenhou isso com esse objetivo. Era punir um establishment empresarial aliado do Xandão. Mentira da grossa! É mentira pura e simples. O agro brasileiro inteiro tá sendo punido com essa bagaça. Por mais que não seja... os Estados Unidos não seja o grande destino da agricultura brasileira. Tá punindo o agro brasileiro, sim. É mentira desse vagabundo. Tá? A ponto dele ter conseguido, né? Com esse discurso de merda. Isso aqui, ó. Pode botar na tela. Que isso aqui, cara. Isso aqui é uma derrota histórica da direita brasileira. Uma derrota histórica. Tá? Agro se alinha a Lula e critica a tarifaço de Trump. Não justificar. Naturalmente eles iam criticar. Agora, o discurso deles... ficará mais próximo do discurso do Lula. E eles, pra se defender, o agro brasileiro, pra se proteger,
Vão ter que recorrer a quem? Ao Itamaraty e ao governo inimigo do próprio agro. Então a posição relativa do agro de poder com relação ao governo federal e às esquerdas brasileiras diminui. O agro se enfraquece. A agricultura brasileira se enfraquece. E a agricultura brasileira é um dos pontos centrais de sustentação de qualquer equilíbrio que a gente possa ter. O agro enfraquecido significa o direito de propriedade no Brasil enfraquecido, significa menos dólar entrando no Brasil, significa mais força para movimentos como MST ou grupos de bandido tipo a CONTAG, sejamos honestos. Agro não pode enfraquecer. E esses caras estão enfraquecendo o agro e estão cagando para as consequências. Cagando completamente. O imbecil do Eduardo... Anotem isso. O imbecil do Eduardo Bolsonaro, né? Obrigado aí. Deus abençoe o Brasil. God bless America. Vai se fuder. Você não é americano, Eduardo. Você não é americano. Você é uma peça num jogo geopolítico do Trump. Agora, vocês ajudarem em alguma medida a validar uma ação truculenta do Trump com relação a gente. Uma ação truculenta do Trump com a gente. A gente sabe que o Trump vai ser truculento. E a gente sabe, e essa é a parte mais triste. Por isso que essa aqui é uma live que eu tô dando soco na direita e na esquerda loucamente. Eu tô aqui, ó, meteoro de Pegasus, sabe? Distribuindo porra. Porque for pro um pro outro o tempo todo, né, Riso? É um, é outro, é um, é outro, é um, é outro, é outro. Volta ao PT. A real é o seguinte, o Brasil merece. Isso. Eu tô falando, a instituição República Federativa do Brasil, sob liderança do Lula, cavou o problema. Melhor? Ok. Cavou. O Lula, ao se tornar porta-voz dos BRICS e cadelinha do Xi, em quintal americano, que infelizmente nós somos parte do quintal desses filhos da puta, o Lula nos botou numa relação de fragilidade. Uma posição de fragilidade. Nós somos uma posição frágil. E ele não se preocupou, enquanto ficou contrariando o interesse americano na Ucrânia. Honestamente, qual o interesse brasileiro na Ucrânia? Qual o interesse brasileiro em tentar mediar a questão do Oriente Médio? Nenhum. O Brasil é ridículo. O Brasil não tem condição de mediar nada. O Brasil, ele é visto na comunidade internacional, enquanto nação, mais ou menos como é visto enquanto tipo, enquanto arquétipo. O Brasil é tipo um bêbado simpático que tá na festa. Ah, chegou o Brasil! Ô, Brasil! Aí ele, lá quem chegou! Né? A gente se vende também, inclusive quando a gente faz turismo, como isso, como, olha, chegou uma galera muito extrovertida, festeira, leve, né? O que é uma imagem meio ridícula, porque não é o tipo exatamente de pessoa que põe medo em alguém, tampouco é o tipo de pessoa que é respeitada. Ela é chamada num momento de, vamos dizer, de lazer, quando as coisas estão bem, pra alegrar o momento. Eu gosto desse Brasil, ele não tem problema com ninguém. O problema é que o mundo tá ficando um mundo tenso. E as nações estão sendo instadas a tomar posição. E nesse sentido, o Brasil, ele está tomando uma posição pró-China, sem saber exatamente as consequências desse tipo de posicionamento. Ele se colocou na linha de tiro. O Lula está colocando o Brasil na linha de tiro. O Trump, que assumiu o governo avisando, vou pra briga tarifária e vou fazer um novo arranjo global, o Trump tá cagando. O Trump meteu 50%, não é assim, 50% de tarifa é uma violência do ponto de vista comercial. Ele toma ele 50% aí. Existe aquela coisa da arte da negociação, que é o estilo dele, né? Tem um livro e tal, em que ele negocia nesses termos, né? Ele pede muito alto, ele gera o caos no adversário, e aí ele consegue em certa medida, uma assimetria de poder ali que assusta o inimigo, desbaratina ele e obriga o inimigo a fazer um acordo que em geral vai ser bom pro Trump. Isso é uma estratégia de negócios que ele tem na vida pessoal, uma estratégia que ele tá levando pra diplomacia americana. E ele jogou agora isso no Brasil. Na real, o Brasil não tem muito pra onde ir, não. O Lula vai ceder? O Lula avisou que não vai ceder. E que vai cumprir com a reciprocidade e vai taxar produtos americanos. Aí o Trump vai falar que vai taxar mais ainda, porque ele vai continuar pesando. O Brasil vai ter problemas na exportação dos seus produtos. Isso é dado. Ele vai ter problemas. Algumas regiões do Brasil vão ter problemas dramáticos. Eu vou dar um exemplo. Produtores de carne em várias regiões do Brasil que tinham certa exportação da carne deles, da venda para os frigoríficos que iriam exportar para os Estados Unidos, já estão recebendo já entra aí, já estão recebendo aviso dos frigoríficos, se isso se mantiver, a gente vai cortar as compras. Se cortar a compra, boa parte desses pecuaristas, eles têm financiamento natural, financiamento para girar a produção deles. Eles vão ter que provavelmente queimar a produção, por exemplo, mandando pro frigorífico meio assim, com preços menores, e abastecer mercado interno.
O que o Lula vai dar risada? Ah, olha só, a carne ficou barata. Então anotem aí, podemos ter carne barata do meio pro fim do ano, com o Lula falando, baixei o preço da picanha. A pessoa vai comer picanha agora. Porque você, né? Agora você fudeu o produtor rural. Desculpa o termo. Não precisava meter esse palavrão aqui. Você ferrou o produtor rural. Você tá ferrando o produtor rural. Grãos, em geral, o Brasil é mais concorrente dos Estados Unidos do que um fornecedor. Também é fornecedor, mas... Então vai baratear internamente a carne se isso se mantiver. O que está sendo demonstrado, o Brasil está indo pro confronto, né? O Riso vai botar agora na tela aí, tá? A notícia, tá? Governo Lula estuda fim de patentes de medicamento para retalhar Estados Unidos, mas vai esperar prazo de Trump. Então aqui o governo brasileiro está, olha só o que eu posso fazer, ó, que eu tenho nesta manga aqui, ó. O governo brasileiro está criando um grupo para avaliar de que forma o Brasil atuará reciprocamente em relação aos Estados Unidos depois que o presidente americano Trump anunciou uma sobretaxa de 50%. O Estadão apurou que o grupo ainda está em formação, mas que, com base em avaliações de algumas áreas feitas mesmo antes do comunicado da quarta, é provável que a propriedade intelectual entre na lista, em especial para o caso de medicamentos. O governo trabalha com prazo de cerca de 20 dias para responder a Trump, mas considera que seria um erro reagir antes do prazo dado pela Casa Branca. Um integrante do governo diretamente ligado ao assunto afirmou que Trump deu um ultimato pedindo uma espécie de rendição e não indicou na carta nenhuma opção de negociação. Ele indicou, mas eu vou aprofundar isso, tá? Eu vou falar aqui como assim, não como candidato da missão, porque a gente ainda vai ver quem vai ser, mas o que eu acho que o nosso candidato tem que fazer, tá? Que foi a grande oportunidade perdida por Bolsonaro. A avaliação de que o Brasil possa antecipar, por exemplo, o fim do período em que há direito de patentes dos fabricantes. No caso dos remédios, muitas vezes há direitos exclusivos concedidos a empresas que desenvolvem algumas substâncias e protegem seus produtos por algum tempo determinado, impedindo que terceiros façam a fabricação, a venda ou a distribuição da fórmula sem autorização. O grupo formado pelo governo estará... Beleza. Agora tentando no detalhe, né? Querem quebrar patente. Isso também tem consequências. Você vai virar um pária com outro. Por exemplo, eu não sei se a Pfizer, que é inglês, tem uma desses grandes laboratórios que é inglês. Esses caras vão ver o Brasil como um parceiro perigoso para ter as operações. Então você passa um sinal muito ruim, não sei exatamente se o caminho é esse, né? É um caminho meio cubano a resposta que o governo quer dar, que é tipo, vou sair quebrando regra internacional. Entenda uma coisa só, o Lula não pode se esquecer, tá? O Brasil aplica muito mais tarifas aos americanos do que os americanos aplicam ao Brasil. O Brasil já tinha uma relação de tarifária desproporcional. O Trump agora foi para as cucuias, obrigando uma reformulação. Mas o que o Trump quer não é exatamente que o Brasil resolva a questão das tarifas. Ainda que se isso for o termo da negociação que ele vai obter, ele vai cantar de galo e falar que ele venceu para os americanos, certo? Ou seja, para o Trump é uma vitória já. O que o Trump quer é desarticular o Brasil como essa peça-chave do BRICS. Ele com certeza vai virar assim, ó, Brasil, não vai ter ferrovia da China P nenhuma aí. Não vai ter nada aí. Não vai ter dolarização? Não vai ter, esquece, desdolarização. Vai ter nada disso, o Brasil vai ficar quietinho, ficar na tua aí, tá? Mas, quando eles puxam ali aquela legislação lá, não sei o que, 301, protocolo 301... é quase tratar o Brasil como um inimigo da nação americana. Uma nação que tem uma prática comercial hostil aos Estados Unidos. Assim, é uns poucos passos além de uma iranização do Brasil. A questão é que a forma como... E eu não vi os bolsonistas trabalharem isso, porque essa seria a melhor parte para argumentar. Partindo da questão dos BRICS, e não dessa mentira de que ele tá fazendo isso porque o Trump tá interessado na democracia brasileira. Pelo amor de Deus, o Trump é aliado da Arábia Saudita. O Trump não está preocupado em espalhar a democracia para lugar nenhum.